Já reforço aí novamente o meu e-mail. Bom, falando do assunto, né, de hoje, tem coisas que nós não queremos, né, na área de informática em saúde. Nós não queremos, de nenhuma forma, que no futuro venha-se a substituir o médico, né, ou o profissional de saúde por nenhum tipo de equipamento. Por mais que isso seja polêmico, seja, de certa forma, até discutido, e alguns autores até defendem, né, a substituição do profissional de saúde, pelo um equipamento, pelo um hardware, pelo um sistema. Isso a gente não quer que aconteça. O papel da área de informática em saúde é propiciar uma melhor tecnologia, apoiar o profissional de informática em saúde em prol de um melhor atendimento. É isso que a gente acredita que a informática possa fazer. Além disso, tem coisas que nós também queremos sim que aconteça. A gente quer cada vez mais que a tecnologia da informação, através dos seus sistemas, possa auxiliar o médico no dia a dia. Aí tem uma imagem futurística, né? Que não é tão futurística mais assim. Hoje, eu pessoalmente já tive a oportunidade de ver soluções que permitem toda essa manipulação de informações de forma online, de forma muito simples, ao toque da mão, que a gente possa então ter informação de qualidade na hora que ela é necessária, no momento que o paciente realmente precisa da atenção, e que o médico ou qualquer outro profissional de saúde possa utilizar isso em prol do melhor atendimento. Bom, falando também de outras forças, né, que atuam nesse setor, aí falando um pouco do que vem da área de saúde, o que vem da área de TI, tentando fazer uma convergência entre ambos, nós percebemos sempre agora, isso é um gráfico do Gartner, que tem uma força muito grande de todas as aplicações móveis, né, chamada mobilidade. Isso tem crescido muito, e isso cada vez mais vai nos atingir para todos aqueles que efetivamente usam isso, né, usam as aplicações mobile, né. Além disso, toda a parte de informações, tem toda uma série de ferramentas para isso. Associado a isso, todos os movimentos de redes sociais e toda a força que isso trouxe para a utilização da internet e da disseminação da informação. E todas as tecnologias relacionadas à computação nas nuvens, né, a chamada cloud computing, e tudo isso pode, certamente, as redes sociais, as aplicações móveis, toda a parte de cloud computing, informações então armazenadas em nuvem, pode certamente transformar a sociedade, e certamente já está e vai ainda mais transformar a área de saúde. Isso não dá para desconsiderar estas forças que efetivamente atuam na área de saúde também. Eu gosto sempre dessa frase, a quem já viu alguma apresentação minha, eu sempre trago, porque ela me marca muito no momento que estamos, né, onde que não há saúde sem gestão e não há gestão sem informação. Isso marca sempre a necessidade de que, para fazer uma boa saúde, tem que se ter uma boa gestão, e é indispensável que a gente tenha uma boa informação. E certamente, para ter uma boa informação, precisamos ter sistemas informatizados, precisamos usar a TI para gerar essa informação de qualidade, seja para o gestor, seja para o profissional de saúde, né, e seja para o próprio paciente. E também no outro sentido, ainda nessa parte introdutória, falando que é o seguinte, saúde não tem preço, mas tem custo, né? No lado mais emocional, quando a gente ou um familiar nosso tem algum problema de saúde, não há nada que a gente não queira utilizar para curar, para diminuir a dor, para tentar ajudar um próximo, um familiar, um filho, uma mãe, etc. E não tem preço. Qualquer exame que tiver disponível, a gente, se tiver condições, a gente vai pagar por isso. Por outro lado, a gente sabe que tudo isso tem um custo, né? Um custo que é crescente, um custo que precisa ser controlado. E daí vem, novamente, a contribuição que a TI pode dar. Se nós precisamos controlar o custo, aumentar a qualidade do atendimento, para isso ter uma melhor gestão, certamente a única solução para esta equação
é a utilização da TI na área de saúde, né? Isso é o que a gente vem falando há algum tempo, é o que a gente tem observado e é o que a gente também tem pesquisado e visto resultados de pesquisas mostrando que o impacto principal numa saúde de uma população ou dentro de uma instituição hospitalar é que a TI consegue colaborar no controle dos custos e consegue aumentar a qualidade do atendimento. Agora também, atenção, se utilizarmos um sistema que não nos ajuda, certamente o custo vai aumentar e a qualidade vai diminuir. Também estudos já mostraram isso, inclusive com sistemas de gestão hospitalar que pioraram a qualidade, inclusive aumentaram, por exemplo, os índices de mortalidade de um hospital. Então, não é trivial, a gente não pode simplificar um trabalho que é muito complexo. Bom, já pensando um pouco na linha de prontuário eletrônico, quem ainda não teve a oportunidade de ler esta cartilha, foi uma cartilha elaborada pelo CFM e pela SBIS, né, que fala sobre prontuário eletrônico, especificamente sobre o projeto de certificação de Sistema de Registro Eletrônico de Saúde, que é um projeto que sempre avançou muito nesses últimos anos e que vocês podem ter acesso livremente a essa cartilha para tirar dúvidas sobre as questões de certificação digital, certificação de software, limitações de prontuário em papel e assim por diante. Uma coisa importante é que essa cartilha ela foi construída visando o profissional médico, né, já que era uma parceria com o CFM, e por isso a linguagem tentou ser o mais simples possível para que os profissionais pudessem entender todos esses conceitos. Tá? Um dos tópicos que essa cartilha traz são as limitações do prontuário em papel, né? Pensando que o prontuário eletrônico é uma das bases fundamentais do hospital digital, a gente sabe que transformar a utilização de um prontuário em papel com todas as questões culturais e do chamado apego ao papel, eu também tenho ouvido muito sobre isso, há um apego ao papel, e eu sempre respondo que esse apego ao papel certamente é porque o papel aceita tudo, certo? O que você quiser escrever num prontuário em papel, ele aceita. Se você quiser prescrever de forma equivocada uma dose errada para um paciente, o prontuário em papel vai aceitar. O prontuário eletrônico, um bom sistema de prontuário eletrônico, não. Ele vai controlar, né? E isso certamente, por um lado, várias limitações, mas outras também do prontuário em papel, essa liberdade é talvez um dos motivos que faz com que os profissionais de saúde, especialmente o médico, sejam tão apegados ao prontuário em papel, né? Mas certamente sabemos, aí está escrito no slide, algumas das limitações do prontuário em papel, e para mim ele tem uma limitação, que eu nem sei se está escrito aqui, mas que o prontuário em papel, ele sempre está presente só fisicamente em um único local. Ele só serve como informação para um único profissional, né? Enquanto que o prontuário eletrônico, ele tem um poder da bilocação, ou seja, ele está disponível em 2 lugares ao mesmo tempo, em 3 lugares ao mesmo tempo. A gente consegue que um médico e o outro, dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, acesse a mesma informação do paciente, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem. Então, o prontuário eletrônico tem várias vantagens e, certamente, isso a gente acredita e a gente vê na prática, que um bom sistema de prontuário eletrônico pode permitir que o médico dedique mais tempo aos pacientes. É isso que a gente acredita e isso tem que ser um motivador. A gente não pode pensar num prontuário eletrônico que apenas vá permitir que o médico faça as consultas mais rápidas, né? Tenha maior produtividade. Quando, na verdade, a gente quer que o prontuário eletrônico eleve a qualidade do atendimento e um dos pontos fundamentais é que o médico possa dedicar mais tempo ao paciente. A gente sabe que, na prática, isso tem sido muito complicado. A gente já viu alguns sistemas hospitalares que, muitas vezes, ao invés de deixar o médico mais livre, com mais tempo, em verdade, tem consumido mais tempo do médico. Porque tem uma interface ruim, porque tem muitas rotinas, porque tem muitas telas para serem preenchidas. Então, a questão usabilidade de um prontuário eletrônico é fundamental, tanto para a aceitação do médico, como
principalmente para que o prontuário eletrônico atinja um dos nossos objetivos, que é melhorar o atendimento do paciente. Okay? Bom, mas pensem comigo, afinal, o que é um prontuário eletrônico do paciente? Né? A gente sempre fala desse tema, fala-se muito há algum tempo de PEP, né? O professor Sabatini mesmo há muitos anos fala sobre isso. A minha própria tese de mestrado, escrita aí há 13 anos, onde eu tive o prazer de ter o Sabatini como meu orientador, já falava em prontuário eletrônico, já falava em prontuário eletrônico na web. Né? Mas, para vocês, o que é prontuário eletrônico? Né? Para mim, tem coisas que eu sei que não é um sistema de prontuário eletrônico. Pensar que o prontuário digitalizado e escaneado é um PEP, está equivocado. Também não é um PEP anotações em texto livre. Né? Também não é um PEP se os dados não forem estruturados. Né? E se o PEP está totalmente isolado, também não pode ser considerado um prontuário eletrônico do paciente. Portanto, podemos dizer que um prontuário é um sistema, é um prontuário eletrônico do paciente, é um PEP, se ele tiver informação devidamente organizada, estruturada, usando vocabulários para que a gente tenha um armazenamento um armazenamento da informação de forma correta, né, usando, por exemplo, o CID para controlar diagnóstico, ou uma tabela de faturamento que seja para procedimentos, como a TUS, a informação tem que estar estruturada e tem que estar categorizada. O sistema de prontuário eletrônico também tem que ter sistemas de apoio à decisão, que ajudem o profissional de saúde no dia a dia, no seu trabalho, seja no hospital, no UBS, em qualquer outro local. Né? E, finalmente, ele tem que ser integrado e tem que ser seguro. Se nós não tivermos essas características de um sistema de prontuário, não podemos chamá-lo de prontuário eletrônico do paciente. Né? Ele é muito mais do que um sistema. Vamos ver um pouco mais sobre isso, que é o que nós podemos esperar de um PEP. Né? E vocês vão ver que a gente pode esperar muita coisa. Primeiro, abandonar o papel, quer dizer, o processo manual. Abandonar o papel, deixar de usar um prontuário, então, escrito à mão e passar a usar o automático. A gente espera que ele apoie a decisão, vai melhorar a eficiência, vai diminuir os custos, vai melhorar a qualidade da saúde, a assistência ao paciente. Mas, na verdade, esperamos tudo isso que o prontuário eletrônico do paciente possa nos ajudar. Então, vai desde automatizar o processo, né, permitindo a eliminação do papel, apoiando a decisão com o objetivo de aumentar a qualidade e controlar os custos. Isso nós temos que ter como nosso grande objetivo ao se pensar no sistema de prontuário eletrônico. Okay? Bom, e tem este conceito, né, de se falar em prontuário eletrônico do paciente, em sistema de gestão hospitalar e também registro eletrônico de saúde, tem evoluído muito. Né? Primeiro, a primeira onda, né, aconteceu com os famosos ERPs, né, que são sistemas de gestão empresarial, e que também foi copiado este mesmo título para os ERPs de hospitais, ou sistemas de gestão hospitalar, ou ainda chamado de Hospital Information Systems, né, o chamado HIS, né, que é o RIS. E ele era muito focado na empresa, né, no setor administrativo, para fins de faturamento, e aqui neste caso, a gente não podia nem dizer que era o paciente, era o beneficiário, né? Era o beneficiário. Esse conceito, então, essa prática evoluiu e começou a se falar em prontuário eletrônico do paciente, onde o objetivo principal não era mais ter o foco na parte administrativa, faturamento, mas sim no foco no paciente, né? Para melhorar a assistência com uso clínico e voltado ao ambiente hospitalar. Né? Isso é o que a gente pensa hoje de prontuário. E, finalmente, começou-se a falar, então, como eu consigo compartilhar a informação dentro de uma comunidade que tenha um olhar sobre não só a doença, mas a atenção à saúde, onde eu tenho não mais o beneficiário, o paciente, mas sim o cidadão, e que eu possa melhorar a gestão daquela cidade, daquele estado, daquele país. Né? E aí se pensou no conceito de registro eletrônico de saúde,
que consegue integrar diferentes prontuários eletrônicos. E daí já fazendo a distinção entre prontuário, né, e registro eletrônico de saúde. O prontuário quase sempre está inserido, né, cuidando apenas da informação de uma única instituição, enquanto que o registro eletrônico de saúde vai permitir que se tenha diferentes prontuários eletrônicos conectados de diferentes instituições para compartilhar a informação dentro da comunidade com foco no cidadão e com foco também na atenção à saúde. Bom, e aí também o Gartner definiu um pouco quais são as 5 gerações do registro eletrônico de saúde, ou do prontuário eletrônico aqui, que se aplica melhor a este slide. Que ele tem na sua primeira geração só um sistema de coleta da informação, né, para depois ele conseguir coletar e documentar bem, e aí eu já adianto que a gente aqui no Brasil está na geração 1 e 2, tá? O que eu tenho visto é sempre que no máximo a gente está ali na 2, ok? Onde eu tenho um sistema que coleta e registra a informação. Pouquíssimos sistemas já estão na geração 3, né? Que é onde eu já tenho um sistema que consegue ajudar mais e mais o profissional de saúde. Para daí avançar numa geração 4, né? Onde você já tem um compartilhamento de conhecimento, e na geração 5, que efetivamente vai ter uma utilização plena de todos os recursos de apoio à decisão, de conseguir ajudar na gestão da saúde do paciente e ter toda uma evolução dos conceitos que saem, então, da base do coletador, do registrador, daquele que só documenta, avançando progressivamente os níveis até alcançar esse nível 5, que consegue muito bem. Passando agora para o assunto do hospital digital. Até aqui eu falei muito sobre prontuário eletrônico, simplesmente para que a gente tivesse clareza que uma das bases fundamentais do hospital digital é o prontuário eletrônico. Por outro lado, o hospital digital não pode focar somente em prontuário eletrônico. Tem vários outros conceitos, várias outras iniciativas que tem que se tomar, tem que se levar em conta para que a gente possa avançar em busca de um hospital digital. Também tem se falado muito no conceito de hospital inteligente. No congresso da HIMSS, que é uma associação americana que realiza um congresso gigantesco todos os anos nos Estados Unidos, que esse ano teve mais de 30 mil pessoas só de informática em saúde. Para quem conhece, por exemplo, a Hospitalar, né, aqui no Brasil, imaginem uma Hospitalar, inclusive com aquela área de exposição, só para informática em saúde. Então, é um congresso muito grande, está aí o link, Sabatini compartilhou, HIMSS, e na HIMSS tem um pavilhão inteiro que reproduz o hospital inteligente. O hospital inteligente é um conceito que reúne muita tecnologia, pensando no hospital digital, muitos sistemas de informação, muitos equipamentos, e associa isso a uma série de ferramentas de RFID, né, para que eu possa, então, saber, por exemplo, onde estão todos os instrumentos cirúrgicos dentro de uma sala cirúrgica, consigo controlar de forma muito mais eficiente a farmácia, fazer a dispensação automática. Tem uma série, então, de equipamentos e tecnologias que, agregadas aos sistemas de informação, evoluem do conceito de hospital digital para o chamado hospital inteligente, né? Então, isso é uma oportunidade única até de experimentar isso. Quem tiver a oportunidade de ir para o congresso da HIMSS, que é realizado anualmente, é uma experiência muito boa para ver um pouco desses avanços em busca de um hospital digital, em busca de um hospital inteligente. Bom, e o que é um hospital digital, né? A gente sempre fala que o hospital digital certamente é um hospital sem papel, certo? É um hospital paperless. Usa prontuário eletrônico, portanto. E toda a informação é digital e está sempre disponível onde e quando ela é necessária, né? E tem uma integração completa. Então, todos os setores estão integrados, usando diferentes sistemas que interoperam entre si. E também o hospital digital
se conecta externamente com seus parceiros de forma eletrônica. Imagine, então, todo um hospital em que internamente, vamos pensar na realidade brasileira, o hospital internamente ele está totalmente informatizado, sem papel, mas na hora de mandar a conta para o convênio, tem que mandar o pedido médico original, assinado e carimbado em papel. Isso não pode ser, então, um hospital digital. Por isso até que tem se falado muito em saúde digital para tentar tirar o foco do hospital e pensar de que o hospital está inserido dentro de um complexo, de um sistema de saúde e que ele precisa estar como um todo conectado entre outros, com outros hospitais, com outros parceiros, com operadores de plano de saúde de forma também eletrônica, digital, sem papel. Né? E quais são as vantagens que um hospital digital tem? Por que vale a pena se investir recurso, tempo e se fazer uma transformação geral dos processos e da cultura do hospital em busca de um hospital digital? Né? Por quê? Por que vale a pena? Aqui eu destaco algumas vantagens que são bastante marcantes para mim. O que volta ao início da apresentação. Um hospital digital e tudo que está fazendo parte disso tem que ter o foco, sim, em controlar ou reduzir os custos da instituição. Você não pode tirar isso dos nossos objetivos. Né? Tem também o outro objetivo de ajudar o médico e, portanto, reduzir o erro médico, seja através de um sistema de alerta que vai indicar que aquele medicamento está com a dose errada ou mesmo interação medicamentosa, enfim, colaborando para a segurança do paciente, tá? Então, também entenda a redução de erro médico como aumento da segurança do paciente. Vai aumentar a eficiência dos processos. Eu falei que nós, no começo, que precisava de uma melhor gestão e precisa se tornar, então, mais eficiente para que se continue competitivo. Então, uma das vantagens do hospital digital é que eles sejam mais eficientes. Tem um estudo que mostra que os hospitais nível 7 da HIMSS, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, que são os hospitais digitais, possuem um índice de morbimortalidade menores do que aqueles outros hospitais que ainda não atingiram o nível 7, que tem uma eficiência operacional maior e que tem um custo de, vamos chamar assim, um custo de produção menor do que os outros hospitais, provando que ao se atingir o nível do hospital digital, nós conseguimos ter, sim, todas essas vantagens que finaliza aí com o aumento da qualidade de atenção ao paciente, que é outro, para mim, grande objetivo de usar a TI na área de saúde. Okay? Portanto, aumenta a produtividade dos profissionais e melhores indicadores, como, por exemplo, redução da mortalidade. Então, entendam que pensar em hospital digital é muito mais do que pensar no hospital paperless. Isso não pode ser o nosso objetivo primário. A gente tem que pensar em custos, em aumento da qualidade do atendimento, eficiência operacional, para que isso seja o grande motivador. Senão, quem assina a conta não vai se convencer de investir algumas centenas ou milhões de reais para ter um sistema, para ter um hospital digital, simplesmente com o objetivo de reduzir a emissão de papel, ou trocar o papel pelo eletrônico. Isso não é um motivador nenhum para que um superintendente do hospital aprove todo o investimento na área de TI. Tem que ter motivadores de gestão, de qualidade, né, e de produtividade, entre outros grandes motivadores. Né? E eu sempre faço uma metáfora com a casa. Quer dizer, por onde nós começamos a implantação do hospital digital? Por onde começamos a implantação de um prontuário eletrônico? Né? E, para mim, a metáfora com a casa, com a construção de uma casa, torna muito claro qual é o caminho. E aí pensem vocês agora. Por onde começamos a construção de uma casa? Certamente alguns de vocês já estão pensando pelo alicerce, né? Até porque minha ilustração induz isso. Mas a construção de uma casa, assim como o desenvolvimento de um hospital digital, começa pelo planejamento. No caso de uma casa, nós chamamos um arquiteto, conversamos, colocamos
todos os nossos desejos, o arquiteto projeta, depois os engenheiros. Então, o projeto do Hospital Digital começa pelo projeto, fazendo um planejamento adequado, contando com profissionais que entendam do negócio, né? Aí sim começamos a construção da casa, que obviamente começa pelo alicerce. E o que é que está no alicerce do Hospital Digital? Você tem processos, os processos precisam estar bem mapeados, os processos precisam ser bons, porque informatizar um processo ruim vai certamente tornar o sistema ruim, não tem dúvida. Se você tem um processo ruim, você colocando no sistema, ele vai continuar a ser um processo ruim. Então, processos têm que ser revistos, têm que ser pensados, têm que ser considerados. Segundo ponto tem a ver com padronizações, padronização de cadastros, padronizações de tabelas de referência, tabela de medicamentos, tabela de materiais, né, tabela de procedimentos, para que a base da informação esteja correta, tá? Para que saiba que Novalgina e Dipirona é a mesma coisa. Então, são elementos fundamentais que estão na base da construção. Capacitação também está no seu alicerce, né, do Hospital Digital. Nós temos que ter profissionais devidamente capacitados para utilizar de forma adequada o sistema de informação, o prontuário eletrônico. Tá? Tem que ser capazes de entender e de utilizar com segurança e tranquilidade os sistemas de informação. Eu já vi vários sistemas que são excelentes, mas que são mal utilizados por todos os profissionais. E aí a culpa é do sistema, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, com a capacitação. E finalmente, pessoal, tem que pensar que infraestrutura computacional tem que estar no seu alicerce. De que adianta um sistema maravilhoso, com todos os recursos, até naquele nível que eu comentei, que ele já ajuda com sistemas de apoio à decisão, se o sistema é lento, se ele sai do ar, se ele fica, então, indisponível. Porque a rede não é boa, porque o switch não foi bem dimensionado, que os servidores não dão conta, que o banco de dados está sofrendo. Não adianta. Tá? O seu bom sistema se transformará num péssimo projeto porque não tem infraestrutura. E muitas vezes nós só pensamos em infraestrutura muito tempo depois, quando às vezes já está no telhado da casa. Então a gente tem que pensar logo no início do projeto, tem que estar no alicerce. Custa caro, é difícil muitas vezes convencer, mas é preciso ter um capacity planning, ou seja, planejar a sua capacidade, a sua futura demanda para ajustar bem a capacidade geral de todos os seus servidores, da sua rede, dos seus desktops. Okay? E tem que monitorar tudo isso. Feita a base, gente, do Hospital Digital, vocês podem pensar em várias outras coisas que são progressivamente adotadas. Registrar os atendimentos, controlar o estoque de farmácia, ter todas as informações muito básicas. Vejam, ainda na parede estamos no básico, mas aqui pegando o exemplo do estoque e farmácia, né? Você tem aqui o estoque e farmácia, muitas vezes você já quer ter prescrição eletrônica, que está aqui no telhado da casa, ok? Sem sequer controlar o estoque da farmácia. Que é isso, você vai estar invertendo a construção da sua casa para tentando buscar um benefício lá na frente quando você ainda não tem o básico, ainda não fez o feijão com arroz, tá? Então eu acredito sempre que é necessário um planejamento, a construção paulatina, considerando todas essas etapas evolutivas para você ter sucesso. E aí você vai ter N aplicações na sua casa, no seu hospital digital, que poderão usufruir de um bom alicerce. Sem um bom alicerce, o que acontece com a casa? Ela cai. A gente não pode deixar ela cair e por isso que precisa seguir um ordenamento de todas essas ações. Bom, o Gartner também define aqui o que ele chamou de High-Tech Map, que é alguns pontos importantes a serem considerados dentro de um plano de hospital digital. E aí você tem várias coisas que vão desde o planejamento estratégico, né, até as questões de segurança, que precisam ser bem consideradas para se pensar no hospital digital. Então, vejam que pensar no hospital digital tem várias nuances, vários
pontos a serem considerados e a gente não pode pular etapas. Bom, a RIMS, que o Sabatini postou aqui novamente, eu vou até colocar novamente aqui para quem não viu, a RIMS, ela tem uma classificação, um modelo que chama Electronic Medical Record Adoption Model, que também tem a sigla chamada ERAN, né, ou ERAN em inglês, que define níveis evolutivos, estágios que vão do 0 até o 7, né, que vão do 0 até o 7, que indicam o caminho a se alcançar no nível 7, o hospital digital. Né? Então ele sai aqui do 0, que não tem nada do que eles chamam sistemas mais alimentares, que é o de laboratório, radiologia e farmácia, que corresponde ao nível 1. Então ele sai do nível 0 que não tem nada, então estamos falando aqui de um prontuário totalmente em papel, todos os processos baseados em papel, até avançar em sistemas de apoio à decisão, já aqui um pouco disso no estágio 2, com vocabulários controlados, né? Talvez tendo alguma coisa já de documentação em imagens. Né? Passando ao nível 3, que já tem o PACS, já disponível fora do ambiente da radiologia. No estágio 4, você já começa a ter sistemas que nos Estados Unidos é chamado CPOE, que são sistemas, digamos assim, de ordens médicas, ou seja, eles são sistemas que somam o sistema de prescrição com o sistema de solicitação de exames, lá chamado CPOE, né? Exatamente, não só nos Estados Unidos é assim, como também na Europa. E até para vocês saberem, a imagem, depois eu posso passar os links originais, que tem toda essa documentação da RIMS aberta, tá? Depois vocês entram no site da RIMS também e acessam RIMS Analytics. Sabatini depois pode aqui digitar para a gente também. Eles vão ter esses documentos aqui que falam isso em detalhes. Passando então do nível 4, que já tem o CPOE e o sistema de apoio à decisão, inclusive com protocolos clínicos, já chega então no nível 5, que fecha todo o circuito da administração da medicação, com dispensação automática, checagem à beira do leito para segurança do paciente. Tem uma série de também ferramentas acessórias ao sistema que vão garantir isso. Nível 6, né, você já começa a ter todo o PACS disponível dentro do hospital, vários sistemas muito mais aprimorados e mais avançados de apoio à decisão, facilitando então a adoção cada vez progressiva, né, do prontuário eletrônico. E chegando ao nível 7, onde tudo acontece de forma integrada, é o hospital digital, né, onde você tem toda a informação que circula no hospital, seja no ambulatório, na sala de emergência, né, no PS, já usa ferramentas de BI com Data Warehouse. Então nós temos aqui nosso sonho dourado, né, do hospital digital, é o chamado nível 7 do modelo de adoção da RIMS para prontuário eletrônico. O que mais me encanta neste projeto é que ele conseguiu não só classificar o hospital, dizer em que nível ele está, mas certamente é um caminho, um norte que a RIMS indicou para aqueles que estão em busca do hospital digital. Qual é o caminho por onde vai ser trilhada a nossa jornada em busca do hospital digital? Por onde começar? O que é mais adequado vir primeiro? Imaginem que, especificamente para as aplicações de prontuário eletrônico, isso aqui segue como se fosse então a construção da nossa casa, ok? Pra vocês terem uma ideia, apenas 1,9% dos hospitais americanos estão no nível 7, apenas 1,9%, tá? Vocês veem aqui que no quarto trimestre, né, no quarto trimestre de 2012, no levantamento da RIMS, nós temos aí apenas 1,9% dos hospitais americanos. Estamos longe, hein? Quantos vocês acham que é aqui no Brasil? Se já estamos com nível 3? Alguns, né?
A gente já vai falar um pouco sobre isso. Em que nível a maioria dos nossos hospitais estão. Eu diria que alguns estão entre 3 e 4. O grande problema, gente, é que os nossos sistemas de prontuário eletrônico, em sua maioria, não possuem sistemas de apoio à decisão. O que está aqui no slide da RIMS como CDSS, né, que é o Clinical Decision Support System. Clinical Decision Support Systems, o CDSS. E aí vem a dificuldade de classificar ou de nivelar nesta metodologia os hospitais brasileiros, né? Então, é algo que a gente vai verificar isso aqui. Bom, avançando um pouco mais, você vai ver na realidade do Canadá, ainda nenhum hospital canadense está no nível 7. Só 0,5% dos hospitais canadenses estão no nível 6. E essas estatísticas, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, são bem efetivas, ou seja, realmente eles pesquisaram quase 100% dos hospitais americanos, quase 100% dos hospitais canadenses. Vejam que aqui o N embaixo, ó, no Canadá são 600, a amostra foi de 640 hospitais, que respondem quase 100% dos hospitais canadenses, e nos Estados Unidos, voltando aqui um slide, foi de 5.458 hospitais, o que responde também a quase 100% dos hospitais. Okay? Eles também já desenvolveram, em 2012, um modelo para ambulatórios, que tem já um pouco os níveis mais diferenciados, mais direcionados ao ambiente ambulatorial, né? Desenvolveram também um modelo europeu, e aqui tem uma diferença também importante, porque eles mudaram de nível tanto o PACS, né, como sistemas de apoio à decisão. Eu diria até que, na nossa realidade, os níveis do modelo europeu estão mais parecidos com a nossa realidade, mas mesmo assim ainda há algumas dificuldades em relação ao sistema de apoio à decisão, que já se exige alguma coisa já no nível 2, mesmo no modelo europeu, que há então as pequenas diferenças entre um e outro, ok? De toda forma, vejam, na realidade aqui europeia, somente 2 hospitais são nível 7. Eu tive a oportunidade também esse ano de assistir uma palestra do CIO deste hospital aqui da Alemanha, não sei se o Sabatini conhece, mas ele é um dos foram, na verdade, o primeiro hospital nível 7 da Europa, né? E eles fizeram, o CIO mostrou toda uma estratégia de que em 2004 eles eram um hospital 100% baseado no prontuário em papel e progressivamente chegaram aí, depois de 7 anos de projeto, no nível do hospital digital, sendo o primeiro hospital da Europa classificado como nível 7. Né? Você vê que tem aí cerca de 12, menos de 20 hospitais na Europa nível 6. E no Brasil? Eu diria que a gente está num caminho muito bom, né? Aqui um pouco ainda da Ásia, mas eu vou pular. A gente fez uma pesquisa para entender um pouco mais a realidade do Brasil, em parceria com a IT Media, esse relatório chamado Antes da TI a Estratégia de Saúde, já tentando verificar um pouco do nível de utilização da TI pelos hospitais brasileiros, né? Quem quiser ter acesso a esse relatório, está no site Saúde Web. Vou escrever para vocês, saudeweb.com.br. Vocês podem encontrar lá este relatório que mostra uma série de informações de uma amostra de 200 hospitais que foi pesquisado ano passado e tem algumas informações, tentando já, quem sabe, dar algumas informações um pouco mais precisas sobre o nível de informatização dos hospitais brasileiros. Não é ainda uma pesquisa como da RIMS, né? E a gente ainda não chegou lá. Mas por que a gente não consegue avançar muito, né, em busca da hospital digital? Aqui eu destaquei algumas coisas importantes. Certamente o custo ainda é uma barreira. A cultura, até o colega aqui, Lenilson, comentou agora, é difícil sim mudar a cultura da instituição dos profissionais.
havia uma preocupação muito grande com segurança, privacidade e confidencialidade. Eu acho que isso a gente melhorou muito com todo o projeto de certificação de software e certificação digital. Uma barreira que eu acho muito complicada é a interface ruim dos sistemas. Isso é um limitador, pessoal. Se a gente não melhorar a qualidade da usabilidade de nossas soluções, nós vamos ter muitas barreiras ainda, né? E é uma falta de visão ou de conhecimento de todas aquelas vantagens e benefícios, né, para que a gente possa buscar e trilhar o hospital digital. Okay? Eu não posso ainda classificar estes que estão aí no slide como hospitais digitais, mas eu gostaria de citar esses 3 casos porque tem portes diferentes que já avançam em busca de um hospital digital. Por exemplo, a UPA em Recife, no bairro Imbiribeira, já foi uma UPA que nasceu, né, com a ideia de ser uma UPA digital, onde toda a informação está armazenada no sistema de gestão, tem todas aquelas características e estaria aí no nível mais próximo de atingir um nível ali 4, talvez, de 4 a 5 no modelo da RIMS. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem uma vasta experiência de, há muito tempo, já ser um hospital paperless em vários e vários processos do hospital, né? E eles estão num caminho também muito bom. E o Instituto do Câncer também, que já nasceu com essa ideia, inclusive teve uma inauguração ano passado, feita pelo próprio governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, dizendo como se fosse um dos primeiros hospitais públicos digitais, né? Então, são apenas exemplos, e aí eu fico tranquilo em falar, porque são fornecedores de software diferentes, que por caminhos diferentes estão colaborando na construção de um hospital digital. Veja, até para exemplificar, que não é dependente de fornecedor. Aqui nós temos o Hospital das Clínicas com um sistema próprio, desenvolvido internamente, né? A UPA com o sistema DMV e com o Instituto do Câncer, o ICESP, usando o sistema da Philips, o TASI. Então, tem vários caminhos. Vários caminhos. Para finalizar, queria apenas destacar que são elementos essenciais de um hospital digital, para fins de nivelamento. Precisa ter prontuário eletrônico, sem dúvida, né? Precisa ter ferramentas de gestão. Precisa ter ferramentas de e-saúde, que ajudem a integração de todos aqueles equipamentos que vão colaborar na qualidade do atendimento ao paciente. Tem que ter uma boa estrutura de TI, tem que ter governança de TI, tem que ter uma infraestrutura adequada, né? Uma das coisas que eu tenho pessoalmente trabalhado, e até vai se transformar num produto aí da Folks, é um produto de consultoria que vai ajudar todos os hospitais a buscar o nível no hospital digital. Como é que nós conseguimos tornar um caminho gradual, que evolutivamente os hospitais possam alcançar o nível do hospital digital. Isso é uma das tarefas que eu estou realizando agora, considerando o modelo da RIMS como referência, mas não só o modelo da RIMS, porque eu acredito que é necessário considerar outros elementos, como os que eu coloquei aí, ferramentas de gestão, governança, estrutura, infraestrutura, porque a gente pode estar no nível 7, mas temos saído do ar dia sim, dia não. Aí não dá, certo? A gente tem que cuidar de várias coisas, além das funcionalidades, além do prontuário eletrônico. E é nisso que a gente tem trabalhado.